Ofício número 1, 2025, ao excelentíssimo senhor Ronald Santos de Souza, presidente da Câmara Municipal de Canavieiras. Solicitação de cessão de tempo no plenário. Excelentíssimo, venho respeitosamente, por meio deste, solicitar a Vossa Excelência a possibilidade de sessão de 10 minutos no plenário desta Casa Legislativa, durante a sessão ordinária a ser realizada no dia 27 de maio de 2025, para que a senhora Kátia Ziane Nascimento dos Santos, supervisora do programa Criança Feliz, possa fazer uso da palavra. O objetivo é que a referida profissional possa discorrer brevemente sobre as ações e a importância do programa em nosso município, com ênfase no atendimento a gestantes e crianças com deficiências, público prioritário da referida iniciativa. Certo da atenção de Vossa Excelência, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos e renovo os votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cosme Pereira dos Santos, vereador. É necessário, senhor presidente, que coloque em discussão e em votação o referido ofício. Acabou. Coloco em discussão o pedido de tempo solicitado. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Concedo. Não, que aí? Aqui é a matéria. Não, vamos ter que encerrar aqui primeiro. Me deu no ofício. Convido, então, a senhora Kátia Ziane Nascimento dos Santos ao tempo de 10 minutos. Tiago Medrado, por favor, conduzir a nossa convidada. Bom dia a todos aqui presentes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esta casa, que está abrindo a oportunidade para estarmos aqui. Obrigada. Para estarmos aqui, aos vereadores e vereadoras, muito obrigada pela oportunidade da gente trazer um pouquinho do nosso trabalho, aquilo que a gente faz assim na assistência social já há 8 anos. Eu estou aqui hoje como assistente social do CRAS, do programa Primeira Infância no SUAS, Criança Feliz. É um programa que já existe desde 2017 no município e atuando regularmente. Nós acompanhamos hoje 340 famílias, em torno de 2.500 pessoas. O objetivo do programa é o fortalecimento de vínculo familiar e o desenvolvimento motor e cognitivo da criança. Na verdade, a gente não trabalha só com a criança, nós trabalhamos também com a família inteira. No telão tem algumas fotos do nosso trabalho, não só no CRAS, mas também em campo, porque as visitadoras aqui presentes, minha equipe maravilhosa aqui, 10 meninas. Meninas, por favor, fiquem em pé. Gostaria de apresentar minhas meninas, a minha equipe do Criança Feliz. Elas aqui vão até a casa de cada família. Elas estão sujeitas a todo tipo de vulnerabilidade social e risco social, porque nós trabalhamos com as famílias de extrema vulnerabilidade. Então, as famílias que a gente trabalha são aquelas famílias que quase ninguém vai lá, sabe? Aquelas famílias que ninguém vai até a residência, nós vamos. Inclusive, nas fotos vocês vão ver os lugares que a gente atende. A gente atende na porta de casa, a gente atende no chão da casa, Então, são as condições de cada família, onde a gente vai lá para fazer o nosso trabalho, levar informação, levar desenvolvimento, levar a construção do vínculo familiar, em alguns casos, porque o nosso público também são crianças que foram afastadas do seu vínculo familiar por algum motivo. Então, o nosso papel é justamente fortalecer esse vínculo ou até mesmo trabalhar a questão desse vínculo familiar. Meninas, por favor, podem sentar. Obrigada. Merecem. Elas merecem, viu?
Então, assim, não só elas como visitadoras, né, do programa Criança Feliz, mas toda a assistência social, a gente trabalha com famílias em situação de vulnerabilidade e situações assim adversas, né? Porque as demandas que chegam para a gente não são demandas fáceis, né? Mas a gente consegue fazer o possível e impossível dentro das leis, das normativas, para poder conseguir atender essas famílias. Então, assim, hoje no município de Canavieiras, o nosso papel é justamente o desenvolvimento, né, as fases de desenvolvimento infantil da criança. Nós trabalhamos com crianças que de gestante, na verdade, a gente começa com a questão da criança já no ventre, né, com a informação, com essa mãe, com essa gestante, levando para ela informações, conhecimento, apoio psicológico muitas das vezes, né, porque cada gestação é de uma forma diferente. E depois que o bebê nasce, a gente acompanha até 3 anos essa criança que é inserida no CAD único, né, no cadastro único. As crianças acima de 3 anos que a gente acompanha são crianças que têm deficiência, né, ou algum tipo de transtorno. Então, nós acompanhamos até 6 anos. Como é feito esse acompanhamento com crianças com deficiência ou com algum tipo de transtorno? A visitadora, ela trabalha de acordo com a deficiência ou transtorno da criança. Então, o que é esse trabalhar? Nós levamos para a residência dessas famílias o brincar, que criança aprende brincando. Então, toda semana a gente posta um vídeo, a gente tem um canal do SEMAS, né, tem um Instagram, YouTube, que a gente posta a brincadeira da semana. Essa brincadeira a gente leva até a residência de forma prática, fácil, como vocês viram nos vídeos, nas fotos. São construídos dentro de casa com material que elas têm em casa, né, para o desenvolvimento infantil. E elas levam a proposta da brincadeira para que seja brincada em conjunto com toda a família, fortalecendo o vínculo e trabalhando o desenvolvimento infantil dessa criança. As crianças com deficiência, a gente leva a brincadeira de acordo com a sua deficiência. Então, cada visitadora tem o papel de desenvolver, juntamente comigo, né, a brincadeira proposta para a gente estar levando até a residência. Essas visitas, elas acontecem todos os dias, né? Cada visitadora tem 34 famílias. São 30 crianças de 0 a 6 anos e 4 gestantes. Dá em média, por mês, visitas que a gente realiza, 2.200, 2.600 visitas por mês é que a gente realiza. E, assim, é um trabalho lindo, que é desenvolvido no município há muito tempo, um trabalho que muitas vezes eu fico até triste, porque nem o município de Canavieiras conhece direito sobre esse programa, que agora vai se tornar serviço esse ano, porque todo programa e projeto tem começo, meio e fim. Então, esse programa ele deu tão certo que o presidente, né, o atual presidente Lula, ele está transformando ele em serviço. Então, se é serviço, ele vai ser contínuo. Então, vai ser mais um serviço que o município de Canavieiras vai estar ofertando dentro do CRAS, porque é onde nós somos lotados, assim como o serviço de convivência, né, que abrange adolescentes e idosos. Então, vai ser mais um serviço que nós vamos estar ali acompanhando, tanto gestante quanto crianças até 6 anos. Então, assim, eu estou muito feliz, né, em saber que ele agora está se tornando um serviço e que a gente vai continuar com ofertando, né, esse serviço aí para toda a população. Eu não consegui passar para Elias depoimento de algumas famílias, vou jogar na rede social, vou marcar a casa também, para que vocês vejam e acompanhem o depoimento das famílias que são acompanhadas pelo programa, né? Os cuidadores e cuidadoras dessas crianças, né? Que muitas vezes não é o pai, não é a mãe, mas é a vizinha, é a tia, é a madrinha, né? Que acompanha essa criança e que dá todo o apoio às visitas das meninas, né? E, assim, eu vou liberar esse vídeo com autorização delas, é claro,
para que vocês vejam, né, que o programa realmente acontece, ele funciona e realmente ele é eficaz no município. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser me interromper, gente, pronto. Visitadoras sociais. Não. Ótimo. Sim. Sim. Sim, sim, sim. Sim. A função delas é justamente essa. Elas levam a proposta da brincadeira para as famílias. Ok. Quando chega na casa, ela não trabalha só a criança, ela trabalha com toda a família. Se alguma coisa for detectada naquela residência, qualquer tipo de violação de direitos ou qualquer tipo de qualquer outra coisa que elas tenham percebido de anormal, a função delas é participar a mim, né? Porque eu sou a técnica responsável, assistente social responsável pelo programa, né? Então elas chegam até a mim e comunicam. Olha, Kátia, percebi que existe, eu vi alguma coisa de diferente, eu preciso que você faça a visita. Aí a gente faz a visita supervisionada, né? Aí, chegando lá, a gente percebe, eu consigo detectar, né, a situação em que elas já tinham relatado, converso com a família, e aí eu que sou a pessoa que faço os encaminhamentos necessários para a rede, né? Porque, na verdade, o programa ele não trabalha sozinho, né? Ninguém trabalha sozinho, a gente trabalha com intersetorialidade. Então, o encaminhamento é feito a partir da técnica de referência de assistência social, que sou eu, né? No caso, assistente social do programa. E aí a gente encaminha ou educação, ou saúde, ou conselho tutelar, ou delegacia, a gente faz os encaminhamentos necessários. Minha amiga, só Sim. apenas para lhe parabenizar Sim. pela explanação perfeita, correta, com conhecimento de causa. Se todo setor tivesse uma pessoa dedicada Obrigada. e com preparo como Vossa Senhoria, a coisa era outra. Parabéns. Muito obrigada. Kátia, Sim. eu também quero lhe parabenizar a você e a toda a sua equipe. E meu filho Sim, trabalhou lá comigo, no CRAS. foi. E eu via a preocupação dele. E, na realidade, vocês não têm nem hora. Não. Quando a família precisa, eu digo que eu dizia, mas David, Final e de vocês, semana. E vocês labutam com tudo que é tipo de família. Sim. Famílias educadas, famílias mal educadas. Muitas vezes David chegava lá estressado, devido até à situação precária que vocês Sim. encontram de cada família, muitos até com fome. E David cansou de chegar. Minha mãe consegue 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Eu disse, David, isso aí não é problema meu, não, é de vocês lá. E eu senti na pele, só quero parabenizar Obrigada. você e toda a equipe, no seu nome de toda, a Kátia Rosa ali, é um amor de pessoa. Citei Kátia porque eu tenho mais intimidade por causa da igreja. Então, vocês estão de parabéns. Obrigada. E o que depender dessa humilde vereadora, estou à disposição da equipe. Muito obrigada. Parabéns. Kátia, parabéns. Eu fiz aquela pergunta, uma Sim. provocação Sim, para sim. que você explicasse melhor. Sim. Porque eu já conheço o trabalho, Sim. te conheço, mas da forma que você falou, as pessoas Sim. podiam não entender. É. Mas conheço o trabalho, parabéns, meninas. Parabéns, Kátia, e que agora realmente esse trabalho vire um serviço e que continue no nosso município. Obrigada. Nada. Pegando o gancho de Nide, Nide falou algo assim interessante a respeito da vulnerabilidade alimentar. A gente sabe que a vulnerabilidade alimentar é algo assim muito presente, né, em todos os municípios, e assim não seria diferente aqui no nosso município. Então a gente se depara assim, muitas vezes a gente chega lá com a proposta da brincadeira e a família está lá sem brincadeira nenhuma. Nesse dia eu estava com a minha visitadora Bruna no jardim. A criança era um punhado de farinha, eu chego e me arrepio só em falar, e um caranguejo dentro do prato. A criança não tinha nem 2 anos. Aí eu fiquei imaginando como que essa criança vai conseguir comer esse caranguejo e esse punhado de farinha.
Gente, aqui, ó, tem visitas que eu não vou mentir para vocês, não. A gente sai de lá com os olhos cheios de lágrimas. A gente sai. E as meninas, como o Nide falou, a gente não tem hora. Sábado mesmo, eu estava em casa. Tive que articular com a rede para conseguir liberar uma urna funerária de uma gestante que tinha tido um parto prematuro e o bebê veio a óbito. Então, assim, a gente não tem hora. Né? É sábado, domingo é feriado. Então, a gente está ali à disposição. A gente tenta fazer o possível, né? Porque, ou melhor, a gente tenta fazer o impossível, porque o possível eu acho que todo mundo faz. Mas, assim, só o fato da gente estar dando o apoio, o amparo emocional e psicológico a essas mães, essas famílias, o olhar, o estar perto já é alguma coisa. Né? Então, assim, elas já se sentem seguras, né, em relação a isso. Porque, assim, por que eu falo elas? Porque o nosso público são mais mulheres. Né? Então, assim, eu vou botar 90% do nosso público são mulheres. São as chefes de família. Elas que têm que se virar para dar conta do filho, da casa, das contas e de tudo. Então, assim, quando a gente chega numa casa que vê uma situação dessa, é dolorosa. Mas a gente tenta articular com toda a rede. Graças a Deus, a gente está conseguindo vencer até hoje. Né? Mesmo encontrando as dificuldades que a gente sabe que não são poucas, são muitas. Senhora Cátia, eu peço que conclua e fique convidada a voltar e dar mais explicação, porque o nosso tempo hoje está meio corrido. Eu quero agradecer, né, primeiramente a todos vocês, né, a todos os vereadores e as pessoas aqui presentes. Muito obrigada ter permitido que a gente viesse aqui para falar um pouquinho a respeito do nosso trabalho, do serviço que a gente oferta no município e gratidão. Estou aí à disposição, quem precisar é só chamar. Muito obrigada, bom dia.